Olá! Se você está procurando como se cria uma marca para loja de música, você chegou no lugar certo, tá? Essa marca aqui a gente fez uma propaganda, a gente vai falar assim, um concurso que a gente fez no Instagram há uns 2 anos atrás. Era David faz minha marca. A gente selecionou várias empresas, né, que as pessoas mandavam, querendo saber como é que funcionava. E aí a gente simplesmente colocou assim, ó, a melhor história, a gente vai criar uma marca para ela. Então a gente criou essa daqui, a da Sanka, a gente saiu de uma marca que era mais ou menos assim, tá? Uma marca mais complexa, mais complicada, para uma marca que daí a gente vê um pouco mais de valor no que ela oferece, no que ela entrega. Então não é só uma loja de música, de instrumentos musicais qualquer. É uma loja que está em São Carlos, em São Paulo, que faz toda a diferença, porque tem a alma dos donos. Você fala assim, eles gostam de música, eles vivem a música, tanto na igreja quanto na orquestra. Então eles vivem isso de uma maneira totalmente assim interna mesmo. Então esse laranja que está vendo aqui atrás é por causa disso. A marca deles tem tudo a ver com isso. A gente continuou o que tinha antigamente. Então, se você está querendo criar uma marca, querendo fazer a sua marca que seja tão boa quanto a deles, tem um link aqui do lado, ó, esse QR Code aqui vai para lá e um link aqui abaixo para a gente começar a elaborar ela de uma maneira mais tranquila, e é um processo. Tá vendo que eu falei que foi há 2 anos atrás? Porque agora, se você olhar no Instagram deles, que está aqui abaixo, tá? @sankamusic, você consegue ver todo o material deles. Você consegue ver que eles continuaram com identidade visual e com isso ganhar no mercado. Eu falo para você, se você continuar, você acaba ganhando no mercado, não tem como, porque identidade visual é tudo repetição, tá? Não vou mentir para você falar que vai ser tudo tranquilo, não é. A parte mais complexa de uma identidade visual é você repetir aquelas coisas por muito tempo. São por anos, não é só uma semana, não é só 6 meses, é por anos. E aqui o que aconteceu com a Sanka. Mas vamos lá, onde você adora fazer, que a gente gosta de pesquisar, tá? O ângulo da câmera mudou um pouquinho porque fica melhor para eu olhar aqui e conversar com você, como se fosse você tá dentro do meu backstage, tá dentro da onde funciona. Logo para a loja de música. Já dei uma pesquisada antes, né? Pra ver, ó, você tá vendo que todas praticamente tem alguma coisa relacionada com som, com caixa de música. E isso é bom, tá? Nesse caso de loja de música, porque a gente não se vê muito, né? Tem uma concorrência direta com marketplace hoje, então a gente praticamente não vê lojas mesmo de música. Mas isso é ruim também, que se for uma coisa muito genérica, joga um preço lá para baixo. Então tem que ter uma assinatura deles, tá? Toda marca que você vê assim, tem que ter uma assinatura dos donos. Alguma coisa, uma percepção, algum jeito. Então não pode ser só você jogar uma guitarra e achar que tá resolvido o problema. Se você não é especialista só em guitarra, tá entendendo? Essa que é a questão. Se você vende outros tipos de instrumento, é um problema muito sério. Mas se você também colocar só o fone de ouvido, vai parecer que é uma loja de eletrônicos. Então tem esse ponto que você tem que colocar. Mas vamos lá. No Illustrator aqui, tá? Você tá vendo a mesma tela que eu. O nome dele já é bem sugestivo, tá? Primeiro que é de São Carlos. Então eles colocaram o Sanka para ficar mais moderno, que a gente pode falar assim. Ficou mais claro, sabe? Ficou aquela coisa que tem aquele apreço, tá? Então a gente conseguiu colocar, eles fizeram. Só que o nome deles é Sanka Music, tá? E você tá vendo que eu já coloquei em caixa baixa. Por quê? Lembra da nossa conversa? Quando a gente está conversando no WhatsApp? Trazer isso para a marca vai fazer com que você seja mais, o atendimento seja melhor. E eles têm um atendimento muito deles mesmo. Então, o Júnior, ele e a Welly, tá? São os donos. Eles colocam muito da vida deles no processo, muito da vida deles na loja. Então, tudo que eles fazem, você vê que tem um detalhezinho a mais, tem alguma coisinha a mais, sabe? Tem um amor a mais ali. Então, a primeira coisa foi que eu falei para eles, ó, tem que deixar em caixa baixa. Perguntei se você olhar um pouco no meu Instagram, andar bem no fundo lá mesmo, faz tempo, tá? Faz tempo, tem bastante postagem. A gente conversou sobre isso, com o especialista e como que a gente conseguiria fazer isso, como que a gente conseguiria, por exemplo, deixar que as pessoas pesquisam numa loja de música. Então, às vezes é o atendimento, a corda, por exemplo, se a pessoa tem a reposição fácil, se ela aluga aquele equipamento, por exemplo, às vezes, né, tem loja que aluga, então tem tudo isso. E aí, uma das coisas que ficou como marcado é que a gente ia colocar uma palheta. Por que essa palheta é importante, tá? A maioria das lojas vendem instrumentos relacionados à corda. Então, violão, guitarra, esses itens que vai dar sentido, faz sentido. E esse da música aqui, depois esse aqui foi um processo muito grande de trazer esse ícone, tá? Porque daí a gente consegue trazer o S, a minha questão era trazer o S e o M de Sanka Music, lembra que o nome da loja é isso? E daí ele estando aqui dentro, ele fica como uma coisa única. Não fica totalmente quadrado,
mas ele fica mais arredondado, que é aquela questão de a gente falar de ser o mais humanista, de a gente colocar uma conversa para as pessoas, tá entendendo? A gente colocou isso para elas conversarem. Então, deixando isso, deixa a marca muito mais leve. A gente não tá colocando peso. E aí, o que a gente colocou peso? Na letra. Na letra a gente conseguiu colocar, por exemplo, uma letra mais grossa. Lembra que aqui já é um S, um M um pouquinho mais grosso, que faz Sanka Music, então faz esse contorno aqui. Você vai ver que na aplicação da marca tem bastante disso, tem bastante desse contorno. Mas faz a letra ser um pouquinho mais formal. Lembra duas coisas que eu falei lá no começo? Edição de igreja e toque em orquestra. Esses dois pontos, você fala assim, poxa, não são tão aquela coisa pagodeiro. Vai, por mais que goste, mas tá entendendo? O jeito de falar com eles, a comunicação é mais séria. Mas mesmo sendo mais sério, tá vendo que não é pontudo? Tá vendo que todas as fontes aqui, ó, que eu tô colocando, tem arredondado? Justamente para que deixasse isso mais como um ícone, mais agradável. Visualmente mais agradável e a sensação da pessoa que pode conversar diretamente com eles. Tá vendo que tudo tem que dar uma presença. Então até o i aqui, ó, deu uma puxadinha a mais ali para ficar um i mais gostoso de se ler, para ficar mais fácil. Com isso, a marca fica mais fácil de se ler. Tá vendo que eu não tenho nada, tem um ruído aqui. Mas você tá aqui para ver a apresentação da marca deles. Eu mudei esse formato aqui para ficar melhor, tá? Para você ver mais a marca e menos o David. Então você vê mais como é que a marca está sendo feita. Tá vendo que em alguns momentos a gente usa SNK ou Sanka Music aqui, ó, que fica como se fosse uma marca de internacional. E a ideia é justamente isso, como ele trabalha com bastante instrumento internacional, tá vendo que dá uma força, dá um peso, dá um sentimento mais para a marca? E aí, a gente, falando da marca, deixa eu mostrar aqui, compartilhar a tela com vocês, é onde a música acontece. Por que isso? Porque as pessoas, às vezes, vê a música. Então, provavelmente ela gostou de tocar violão, ela vai depois para guitarra, ela vai para baixo, ela vai para outros instrumentos. Então, a música realmente acontece. Quando você começa a entrar na loja, você toca os instrumentos, ali você vê que você começa a se apaixonar. Eu aprendi a tocar violão com uns 12 anos, mas eu nunca fui a fundo, sabe? Aquela coisa de só gostar de ver os outros tocando e aprender a tocar algumas coisas. Fiz aula, tudo. Então, é uma forma de deixar. Só que esse formato de S musical, tá vendo que já vai trazendo pro Sanka Music, sem precisar gritar, sem precisar falar nada. E aí, a evolução de marca, essas variações de marca, que eu falo que é importante que você tenha na sua, ou se você está pensando em criar com a gente, você vai ter na sua. Por quê? Primeiro, a marca horizontal, onde ele vai usar mais que 90% das vezes. Assim, a principal que ele tem que usar é o carro-chefe, onde as pessoas vão simpatizar mais com ele. E aqui o SNK, que você viu lá no começo, é aquela diferenciação, deixa algo mais moderno, mais atual, e sai daquela parte mais muito formal, muito rococó. Ah, vou ter trompete, tá entendendo? Né? Aqui a gente tá tendo música de verdade. E outro item importante, o SNK trabalhando sozinho e o ícone sozinho. Mas também a gente pode usar como em formato de selo. Então, em alguns instrumentos, ele poder colocar esse selo. Ele poder colocar essa variação. E cada fonte, cada parte das cores tem um porquê. A música, por exemplo, em laranja, é porque é mais forte, é mais viva, mais vibrante. Você sempre ouviu falar que o laranja é vibrante. É por causa disso. Então, se a gente colocar isso na marca, a marca fica mais vibrante. Entendeu? É simples. Às vezes parece ser muito complicado, mas às vezes é só você usar a lógica. Então, o que faz uma coisa ser vibrante? Por exemplo, laranja já é conhecido por ser vibrante. Então, a gente pode colocar isso na marca para deixar esse tom de música mesmo, porque né, o vibrato, tudo isso que gera música. O que você escuta, por exemplo, por causa que vibrou seu tímpano. É exatamente essa função. O aprender é mais o cinza, né, coisa mais formal. Você vê aqueles caderninhos que você aprendeu, ou no celular mesmo, que você vê, já são mais de cinzas. Quando é mais marrom, pensa no violão. Instrumentos, tá? 90% das vendas, 90 não, 65%, mas chega dependendo da loja, a ser de violão ou materiais que tem cordas, então como guitarra, e tem pelo menos o braço é de madeira. Então você tem que colocar, você tem que ter essa sintonia com ele ali. E o preto é claramente mais sofisticação. Mas por que claramente? Porque é uniforme. Então, quando a pessoa for falar com eles, se eu for ver no Instagram deles, você vai ver que tem o uniforme deles lá, que eles estão com gola preta. Então é sempre deixando mais sóbrio. Então a fonte, se você quer saber, essa Guton aqui, tá? Ela é muito boa de se usar, tem muita variável, porque eu sempre quis essa variável, tá? Eu trabalho com fontes, eu compro as fontes, essas fontes eu compro e depois você passa meus clientes, eles licencio, né, para eles, porque isso é importante aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem a fonte mais grossa, que é a da marca, tá? No CNK aqui, mas eu também tenho uma fonte mais fina, da mesmo espectro de fonte. O que isso ajuda?
que daí não vai precisar colocar tudo em caixa alta o tempo todo, vai poder fazer um monte de coisa o tempo todo, ele só fica focado em repetir a fonte. E aí, a loja aqui, a gente começou, o som vem de longe, por exemplo, tem uns adesivos, tem essa fachada, a fachada dele mudou um pouquinho aqui, mas tá bem legal, tá bem na outra aqui, mas quando ele participar de um evento, por exemplo, colocar só SNK, a rede social, você vai ver que tem um pouco disso lá, tá? Não totalmente, mas tem um pouco disso. Mostrar que as pessoas, é sobre pessoas. É legal ter instrumento, é legal ter uma guitarra lá pra vender, mas é legal ser pessoas. E sempre compartilhando, tá? A sua loja de música, fazendo com que as pessoas tenham essa referência até nostálgica, sabe? De mexer, de levar o filho, de poder ter essa presença. E aqui que eu falei pra você do uniforme. Logicamente, isso aqui eu tô falando numa parte de ele ter só o uniforme dele, mas imagina que ele tem equipe. Ele vai fazer um evento, alguma coisa assim, ele tem que ter esse uniforme. Essas tags para colocar, porque tags, se você tem uma loja de instrumento, se você está pensando em ter uma loja de instrumento, geralmente se coloca tag para ver o preço. Então, às vezes, se você não colocar só o preço em cima, um adesivo ali, coloca uma tag que vai, além de economizar, você tem que tirar aquele adesivo, você coloca o preço nessa tag aqui e depois fica tranquilo e sua marca está sendo olhada. É basicamente isso. E lógico, papelaria, assim, papelaria é bem importante, porque a pessoa pode pegar um cartão seu e depois querer fechar com você. Não necessariamente comprar, ele vai levar para outra pessoa. Por exemplo, adolescente adora levar para os pais para ver se pode comprar aquilo lá. Você tem que pensar em qualquer situação, qualquer mesmo. Então, a sacola, então ele fez sacolas, ele fez sacola de plástico, sacola desse tipo também, que ajuda bastante a vender a marca. Então a gente está pensando o tempo todo. Então essas eco bags, você me conhece, eu sou um fanático, mas a palheta também. De ter de brinde, né? Ou alguma coisa assim, ele dá a palheta porque fica muito mais funcional. Eu acho que fica muito mais bonito, sabe? Aquela coisa de, tá, ele tá aqui, tá fazendo presença, tá fazendo esse item aqui. E o boné. Porque tanto ele, o Júnior, quanto as pessoas que tocam geralmente usam boné, pessoal de backstage, essas coisas assim, que já tá trabalhando lá. Então, usar isso e, lógica, a água, porque, né, todo músico vive com uma garrafinha. Eu não conheço nenhum músico que não vive com uma garrafinha do lado dele, porque soa, cansa, então já tem tudo isso em mãos. Então, essa foi a marca do Sanka. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, porque tem toda semana, 3 vezes, segunda, quarta e sexta, tem vídeos nesse canal que eu explico como se faz marca, como você não, para você não ficar perdido, não fazer aquelas mesmas coisas de sempre. Você viu que é uma nota musical sim, mas ela tem toda a diferença e a gente consegue aplicar para o cliente ideal. A gente, nesse caso aqui, ele não consegue vender, por exemplo, para fora do país, ele consegue vender mais para São Carlos. E a gente vender só para São Carlos, ser a referência numa loja musical. Se você quer que tenha uma marca, ó, até aqui do lado tem um QR Code que a gente possa conversar e um link abaixo para a gente possa continuar e elaborar a sua marca, tá bom? Eu fico por aqui, te vejo na próxima. Tchau, tchau!